aí, viajantes, bora lá pro último Vibes do ano. Isso mesmo que vocês ouviram, esse é o último Vibes do ano, porque logo menos na próxima quarta-feira, no dia 20 de março, nós temos o início do novo ano astrológico. Para quem já me acompanha há mais tempo, para quem já tá aí por dentro das notícias do céu, já sabem que essa semana a gente tem um evento importantíssimo para astrologia, que é o ingresso do Sol no signo de Áries, marcando o novo ano astrológico. Para nós, na astrologia, nós não celebramos tanto aquele dezembro para janeiro, mas sim essa passagem do dia 20 de março, que marca o início de uma nova estação. No hemisfério sul estamos celebrando o equinócio de outono, no hemisfério norte o equinócio de primavera. É com esse início de estações, esse alinhamento de nós com a natureza, que nós também somos parte, é que a gente traz a entrada de um novo ciclo para nós. É uma chance de recomeçar. Mas a gente precisa lembrar que todo recomeço, que todo início traz também uma finalização. Estamos passando por um momento de uma finalização de um grande ciclo e que vai abrir espaço para o novo. Eu acredito que essas finalizações não só vêm por conta do novo ano astrológico, mas porque temos um posicionamento que, junto com a entrada do Sol em Áries, ele vai estar fazendo uma conversa com Plutão, que foi um planeta tão importante no mês passado, no mês de fevereiro, durante a lunação aquariana, e que trouxe já vários movimentos de mudanças de estruturas, de olhar para as nossas sombras, para os nossos lugares obsoletos, para a gente entender onde é que a gente precisa movimentar, desapegar, finalizar. Então eu acredito que essa temporada pisciana que está chegando quase ao fim, a gente está aí passando por realmente uma limpeza muito grande para que a gente abra espaço para o novo. Isso tudo fortificado por uma pré-lua cheia eclipsada que vai acontecer na próxima segunda-feira. Ainda estamos na fase crescente, mas na semana que vem a gente já começa a temporada de eclipses, onde a gente vai ter um eclipse de lua cheia, onde a lua se eclipsa no dia 25 de março e um outro no dia 8 de abril. Com isso, temos uma cereja do bolo, que é a entrada de Mercúrio na sombra pré-retrogradação. Ou seja, chega no dia 1º de abril, Mercúrio vai entrar no período retrógrado, vai ficar quase o mês de abril todo, trazendo para nós muitas revisões sobre o quê? Sobre o que desejamos, sobre o que precisamos para nos mantermos firmes aos nossos propósitos, aos nossos sonhos, sobre o que é prioridade para nós, o que traz estímulo, instinto, o que faz parte dos nossos desejos para que a gente consiga compartilhar melhor a vida com as outras pessoas. São várias temáticas que a gente vai falar nesse Vibes, porque vem aí um movimento, são dias intensos que vamos viver, mas lembrando que toda transformação tem sempre um caos, um mexer de estruturas, tanto internas quanto externas, que vai levar a gente para um sentido de evolução, de construção de novas coisas, de visualização de novos sonhos. Então, assim, vocês estão preparados? Bora para mais um Vibes, viajantes? Mas antes, eu sou a Ellen Noronha, eu sou astróloga, sou viajante, eu venho aqui toda semana trazer um panorama de como que o céu tá, para que a gente possa se guiar melhor aqui na Terra. Eu sempre falo que isso é um panorama geral, eu sei que cada um tá vivendo um momento da vida, cada um tá passando por um cenário, cada um tem um palco ali onde as coisas acontecem. Então absorvam o que fizer sentido, não é igual para todo mundo, cada um tem um mapa, cada um é único, cada um vive num cenário de vida diferente. Mas se você quer entender tudo isso de forma mais personalizada, eu te convido a conhecer o meu trabalho. Então a minha agenda de maio está aberta para leituras tanto de mapa natal, mapa de revolução, astrocartografia, mapa business, mapa infantil, enfim, tem um portfólio gigantesco. E se você ainda não está inscrito no canal, se você acabou de chegar aqui, seja muito bem-vindo, já deixa a sua inscrição, gente, já deixa o like aqui para mim, porque isso me ajuda muito a chegar em mais pessoas e isso fortalece demais o meu trabalho, e eu já amo a troca que a gente tem aqui, né? Já temos uma comunidade de 600 inscritos nessa comunidade. Eu fiquei muito feliz que na semana passada a gente atingiu esse marco, e é de grãozinho em grãozinho, viajantes. Eu acho que é disso até que esse Vibes vem falar também, que é de grãozinho em grãozinho, que é de sementinha em sementinha, que é de plantio em plantio, que a gente vai colher os frutos que a gente quer na vida, apesar dos altos e baixos, apesar de tudo que a gente tem que passar, tem que viver para se fortalecer e conseguir evoluir também. Então vamos lá, viajantes, ó. Gente, é tanta coisa, tem tanta sensibilidade no ar, tem tanta emoção essa semana, que foi até difícil começar a gravar esse Vibes. Eu acabei de viver um final de semana muito especial por aqui, porque eu acabei de completar 33 voltas ao Sol, então é um movimento de muita morte e renascimento pra mim também, não só porque é esse início de um novo ano, né, pra todo mundo, mas pra mim também estou fechando um grande ciclo. E sabe o que eu senti, viajantes, desse final de semana pra cá? Principalmente porque o Sol estava conjunto a Netuno. Isso acontece todos os anos, mas essa conjunção de Sol com Netuno em Peixes é muito forte. Por quê? Peixes é um signo que fala muito da nossa sensibilidade, do nosso lugar intrínseco, daquilo que a gente não consegue
tocar, a gente só consegue sentir. E muitas vezes esse intocável, ele é muito misterioso, ele tá muito no nosso inconsciente. Então, eu vejo que o final de semana trouxe para nós uma conexão com algo muito maior, trouxe conexões assim muito mágicas mesmo, obviamente que pode levar a gente para fugas da realidade, para os escapismos, para as nebulosidades da nossa mente também. Então, às vezes as coisas estão muito confusas, mas parece que eu sinto no meu coração, viajantes, uma força transformadora vindo na nossa direção muito grande. Eu acho que coisas muito transformadoras estão por vir, não só na nossa vida individual, mas na nossa vida coletiva também, já que os eclipses, eles falam muito mais do coletivo do que do indivíduo, mas nós somos parte desse coletivo, né? Então parece que eu sinto assim nesse novo ano uma transformação muito grande vindo, mudanças de eixos muito fortes, e que a gente não sabe muito bem aqui ainda, mas que a gente precisa fortalecer muito a nossa fé, a nossa esperança, a nossa coragem, porque logo logo vem uma lua em leão aí, a virada do ano vai ser com a lua em leão, trazendo essa força para que a gente se movimente para os lugares, mesmo a gente não tendo certeza muito bem ainda para onde a gente está indo, ou como a gente vai fazer para concretizar todos esses anseios e essas inspirações que o nosso coração está colocando pra gente. Então, eu senti muito o final de semana, foi um final de semana muito bonito aqui pra mim. Estou passando meu retorno do sol na minha terra natal, coisa que já não acontecia há uns 3 anos, com pessoas muito queridas, pessoas novas, pessoas antigas, pessoas da minha família. Então, assim, foi um movimento muito transformador e com muita gente que eu conversei também tem essa sensação desse mistério. Depois vocês me contam, vocês estão sentindo esse movimento de que tá vindo alguma coisa, mas a gente não sabe muito bem ainda explicar o que é? Ou é só porque eu estou passando por vários movimentos internos aqui? Mas eu acredito que tem muita gente passando por vários anseios também. Eu acho que é até um céu muito ansioso que a gente está vivendo essa semana, principalmente com o sol entrando em Áries, e que a gente vai precisar colocar um pouquinho o pé no chão para que a gente consiga viver um pouco mais do agora, para a gente entender como que a gente faz hoje aquilo que a gente quer ter depois, tá? Então eu vejo que o movimento da semana que vai ter um encontro super importante no céu também na quinta-feira, que é o encontro da Vênus com Saturno. Todo ano também acontece esse movimento, mas esse ano também está acontecendo no signo de Peixes, trazendo a gente desse mundo fantasioso, do irreal, dos sonhos, do deslumbre para a realidade. Eu vejo que essa é uma semana que coloca a gente de frente com a realidade, viajantes, e eu acho que a realidade é muito importante para que a gente consiga entender quais caminhos a gente vai tomar, que se torna muito palpável. No último ano eu falei muito sobre o caminho irreal, o caminho ideal e o caminho possível, né? Então eu acho que muitas vezes a gente fica esperando coisas muito além da nossa realidade, cria muita expectativa, projeta muitas coisas, e aí a gente tem já a realidade com o que é ideal nesse processo pra gente seguir, mas a gente segue com o possível, no meio do caminho. Eu acho que é também um céu que vai trazer a gente para os pontos de equilíbrio, de que não dá para ter tudo, de que não dá para ser tudo do nosso jeito, mas também que a gente não precisa abrir mão de tudo a qualquer custo, por qualquer coisa. Eu tenho ouvido muito nesses últimos meses de que o quanto vale algo que a gente deseja ter, ou algum sentimento que a gente deseja expressar, mas que não a qualquer custo. Então, muitas vezes a gente precisa fazer, sim, os nossos recuos na vida para que a gente consiga entender o que de fato a gente deseja, para que a gente consiga alinhar com aquilo que é possível na nossa realidade, né? Então, assim, viajantes, eu tô aqui cheia de inspiração, tem muitas coisas para acontecer, eu acredito, e isso tudo a partir dos nossos movimentos. No último domingo a gente teve uma lua crescente em Gêmeos, e Gêmeos é um signo muito curioso, muito estimulado, que precisa buscar novas rotas, novas possibilidades para a gente continuar seguindo. Então eu vejo que é uma semana que tá trazendo a gente, às vezes, até para um passado, porque logo em seguida que a lua ficou crescente em Gêmeos, ela entrou em Câncer, então ela ficou em Câncer o domingo todo, a segunda-feira, que é quando eu tô gravando esse vídeo, vai até o final da tarde de terça-feira, nesse signo que fala muito de que para eu entender para onde eu vou, eu preciso saber de onde eu vim. Então, Câncer vem trazer essa simbologia para nós de que a gente vai precisar dar uma olhadinha lá para trás, sem esquecer de que nós estamos no aqui e no agora, para que a gente não fique nesse passado, para que a gente não fique lá atrás, mas para que a gente pegue a peça do quebra-cabeça que falta no hoje, com base nos fatos históricos do que a gente já viveu, de todos os aprendizados que a gente já teve na vida. Gente, a gente vive todas as coisas por algum motivo. Não existe acaso, na minha visão, e eu acho que tudo vem trazer algum aprendizado, alguma sabedoria para que a gente possa usar isso. Eu acredito que quando a gente exclui o nosso passado,
que é fazer as exclusões, de que como se a gente não tivesse vivido aquilo, como se a gente quisesse esquecer tal coisa, a gente tá aí deixando de usar uma ferramenta poderosa, que é a gente aprender com tudo que a gente viveu, que nos formou, né, que fez quem a gente ser, quem a gente é hoje, para que a gente possa pegar isso tudo e usar com muita sabedoria no agora, pra gente seguir de uma forma diferente daqui pra frente, para que a gente possa se perdoar também daquilo que não foi possível, daquilo que não aconteceu, daquilo que a gente não conseguiu dar conta lá atrás, e que a gente possa seguir mais leve. Então, quais são os pesos que a gente está carregando e que agora a gente precisa meio que arrumar a mochila para depois conseguir seguir? Então, a gente precisou tirar o mochilão, refazer, olhar o que está de pesado ali, tirar ao longo dessa semana, a gente vai precisar fazer isso, para que a gente ponha a mochila de novo e possa seguir de uma forma mais leve, para a gente subir as montanhas que a gente tem para subir. Porque, assim, esse movimento de Vênus, que é o planeta do desejo, é o planeta que fala do que a gente quer ter na nossa vida, do que a gente quer possuir na nossa vida, seja afetivamente, seja da forma de autoestima, de alto valor, mas também de posses, de recursos, de construções materiais também. Essa Vênus que está em peixes, super exaltada, super criativa, super inspirada, ela tá fazendo uma conjunção com Saturno, que é um planeta que fala de compromisso, de dedicação, de pé no chão. Então a gente vai precisar subir montanhas fortes, mas para isso a gente vai precisar estar bem, entendendo o que nós desejamos e como a gente pode honrar muito esses desejos, entendendo até que ponto a gente pode ir com as nossas relações, até que ponto a gente não consegue ir com as nossas relações, porque a Vênus também fala dos relacionamentos, dos vínculos que a gente faz ao longo da vida. Então, assim, viajantes, nós temos montanhas para subir com esse Saturno em Peixes. A gente tem sonhos muito grandes para viver, mas para isso a gente vai precisar, primeiro, fazer as limpezas que a gente precisa, apesar de estar numa lua crescente que não fala tanto de limpeza, mas a gente vai ter uma lua em Virgem a partir de quinta-feira também, falando dessa seletividade. Então, qual é o fruto bom e qual é o fruto ruim dentro dessa mochila que a gente está carregando? E a gente vai precisar descartar de alguma coisa, a gente vai precisar selecionar, a gente vai precisar priorizar. E isso é priorizar o nosso tempo, priorizar o nosso lado emocional, priorizar muitas vezes a nossa saúde mental, priorizar os nossos sonhos, priorizar uma organização que precisa ser feita e que a gente está enrolando para fazer. Então, assim, o que é prioridade na nossa vida hoje com base nos aprendizados que a gente teve no passado? Então, assim, são dias que estão preparando a gente para coisas muito intensas, eu acredito. Esse período de eclipses que vai começar na próxima semana marca um período importante. Sempre que a gente tem períodos de eclipses, a gente fica mais mexido mesmo. A gente já tá num céu muito emocionado, muito sensível. Vai ficar um céu muito passional da quarta-feira em diante. Então, assim, a gente precisa, primeiro, entender como é que a gente se autorregula, né? Porque foi até muito curioso que eu comecei o ano com os estudos, pensando sobre Saturno em Peixes, sobre autocontrole emocional. E esses dias eu vi um podcast do Bom Dia Óbvias, agora eu não vou lembrar o nome, mas eu amo esse podcast, e foi o penúltimo, se não me engano, o antepenúltimo, em que falava-se sobre autorregulação emocional. E isso pra mim marcou muito, porque realmente emoção, sentimento e controle na mesma frase talvez não caibam, mas o quanto a gente se regula a partir do que a gente já experienciou nessa vida. Essa lua que está em Câncer nesse início de semana mostra muito os nossos aprendizados com relação ao lidar com os nossos sentimentos, a entender o porquê que a gente está sentindo tal coisa, a buscar a raiz de algum trauma que pode estar afetando ou bloqueando a gente de viver novas experiências, novas relações, novas formas de se valorizar nos seus dons, nos seus talentos. Então, sei lá, no passado a gente teve ali alguém que falou que a gente não era capaz de fazer algo. Como aquela fala, aquela afirmação, aquele trauma que pode ter sido gerado afetou a gente de achar que a gente não é criativo, de que a gente não é capaz, de que a gente não tem dom, não tem talento, e como isso afeta a nossa forma de reconhecer e de validar o nosso tempo, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, né, a nossa forma de vender aquilo que a gente veio para colocar para o mundo. Então, assim, viajantes, são várias reflexões que a gente pode ter através dessa investigação do passado e que pode trazer muitos frutos para que a gente possa seguir de uma forma diferente. E por que eu tô falando de tanta coisa diferente, né? Então vamos lá, na quarta-feira, então a lua tá em Câncer, resgatando essas coisas do passado, precisa tomar um pouquinho de cuidado pra gente não ficar nesse passado, pra gente não ficar cutucando às vezes coisas que já fazem parte de uma coisa que a gente já viu, já olhou e que a gente precisa seguir em frente. Muito cuidado com a comunicação, tá um pouco truncada nesse início de semana, principalmente na segunda-feira, em que a gente tá ali, às vezes catucando alguma coisa que muitas vezes não vai levar a nada se a gente não souber como levar. Então cuidado com os conflitos, com as brigas familiares, com enfim, todo esse movimento um pouco mais minucioso da Lua, eu falo lá no grupo do WhatsApp, tá, viajantes? Então, lembrar, temos um grupo do WhatsApp gratuito, mais de 500 pessoas, um grupo útil em que eu mando um áudio todos os dias falando como vai estar o céu do dia. Então, assim, quem quiser entrar, é só me deixar uma mensagem aqui. E aí o Borogodó começa na quarta-feira, gente, porque a Lua chega em Leão no final da terça,
e ela vai marcar essa entrada do ano novo astrológico. Ano novo astrológico, o início. Áries é o signo que encabeça, é aquele que tem os chifres, né, do carneiro, que vai na frente, abrindo espaço para todo mundo. É um signo também que fala das nossas sementes que a gente planta, e é uma energia de muita ação, de muita coragem, porque a lua vai estar em Leão. Então são dois signos de fogo, né? O sol em Áries, a lua no Leão, trazendo essa necessidade da gente se apropriar da nossa vida, da gente ter coragem, da gente assumir as nossas escolhas, da gente bancar as nossas atitudes, da gente honrar os desejos do nosso coração, já que Leão fala do coração e Áries é o signo do impulso, do instinto. Então, assim, tem uma coisa que a gente precisa lembrar, cuidado também com essa energia de impulsividade, de agressividade e de descontrole também, porque eu acho que é uma energia que a gente precisa ter um pouco mais de estratégia e ser um pouco mais calculado. Quem está regendo essa entrada do ano novo astrológico é Marte, e Marte vai fazer uma quadratura com a lua em Leão. Marte está em Aquário, é um signo fixo e que questiona muitas coisas. Então eu já vejo que tem uma energia muito questionadora no céu, porque assim, a gente quer fazer algo diferente, a gente quer fazer algo novo, porque Aquário é um signo disruptivo, mas a gente tá ali muitas vezes lutando ou relutando em seguir em frente muitas vezes, né? O signo de Peixes, que é essa temporada que tá, né, a gente tá finalizando o sol em Peixes, mas a lunação pisciana começou na última semana, então ainda tem muito Peixes para rolar nessa maré que a gente tá aí até abril, porque logo Marte vai entrar em Peixes na sexta-feira, vai ficar até o final de abril também. Então, assim, Peixes é um signo que fala muito dessas águas profundas. Então, às vezes, a gente tá, assim, sem entender para onde que a gente nada, e a gente vai precisar parar um pouco, fazer um pouco de silêncio, se perguntar mais, porque a energia ariana, leonina, fala muito desse lugar do indivíduo, para que a gente comece a dar os passos, para que a gente consiga se posicionar, se decidir, escolher, priorizar. Então eu vejo que é uma energia que precisa de um pouco de estratégia pra gente não se perder nesse mar revolto e querer fazer tudo e se transformar e não sei o que, e jogar tudo pro alto. Não é bem isso, gente. Porque lembrando, Saturno tá em Peixes. Então tá pedindo pra gente assim, olha, se estruture, se planeje, se organize, traga ali o que tá em excesso na sua vida, principalmente a partir de sexta-feira. O final de semana vai ser de lua em virgem pra fazer faxinão. Final de semana não vai ser do descanso, vai ser uma energia muito de tipo assim, onde é que a gente precisa olhar para ver o que tá em excesso, o que tá me distraindo, o que tá impedindo de que eu coloque em prática todos esses pensamentos e esses sonhos e esses vislumbres que eu tenho, mas que eu possa levar isso mais para a realidade. Então é uma energia de planejamento, de organização que a gente precisa ter. Às vezes a gente pode sentir até uma certa pressão dos nossos relacionamentos, das nossas relações, porque Saturno tá junto com a Vênus, então parece que tem alguém cobrando, tem alguém pressionando, ou às vezes a gente até tá se sentindo um pouco para trás, parece que tá todo mundo correndo e a gente tá ficando. Então assim, respira, lembra que cada um tem seu ritmo, lembra que cada um tem a sua forma de se organizar, de se planejar, mas é preciso a gente fazer o dever de casa, viajantes. Eu vejo que é uma energia de que vai pedir transformações, e lembra, gente, quando a gente foge das mudanças que a gente precisa fazer na nossa vida, desse lugar obsoleto, que às vezes a gente fica empurrando com a barriga, vem alguma coisa e faz a gente mudar, a gente querendo ou não, né? Eu acho que o universo está sempre trabalhando, porque a gente às vezes fica pedindo pelas mudanças, mas às vezes a gente não pede ali direito, né? A gente tá ali sempre esperando que algo aconteça, um milagre aconteça, mas assim, o que a gente está fazendo para que aquilo aconteça da forma como a gente gostaria? Qual é a nossa responsabilidade desse caos todo que a gente tá aí reclamando, né? Então eu vejo que é uma energia muito forte da gente se planejar, da gente se estruturar, da gente entender onde é que tá demais e a gente precisa realmente colocar os bastas, restringir, colocar limites, principalmente dentro dos nossos campos de relacionamentos, porque Vênus fala dos relacionamentos, né? Então, assim, Vênus junto com Saturno é a gente realmente delimitar as fronteiras, falar assim, até aqui dá pra ir. Mais do que isso, eu não aguento. E quando eu falo de relações, gente, não é só relação amorosa, não. É a nossa relação com o chefe, com mãe, com irmão, com filho, com pai, com dinheiro, com a gente mesmo. Às vezes a gente tem que colocar limite na gente, porque às vezes a gente é o ponto tóxico que tá ali também se inebriando de coisas fantasiosas e que não existe, né? Então, quais limites a gente precisa trazer para nossa vida que são necessários para que a gente consiga dar a forma, né? Então, Saturno, ele limita, por quê? Porque ele dá a forma. Enquanto Júpiter expande, abre as fronteiras, Saturno coloca limites para a gente delimitar fronteiras. Então, por mais que os nossos sonhos não precisem ter limites, muitas vezes a gente precisa colocar as fronteiras neles para a gente entender como que a gente pode dar forma para eles. Então, até mesmo dentro das nossas relações, né? Então, assim,
de todas as relações que eu convivo hoje, aonde que eu preciso colocar certos limites, certas fronteiras, entender o que que eu quero e o que que o outro quer e que muitas vezes não é o que eu quero, né? Então, assim, como é que a gente ajusta isso? Como é que a gente se equilibra nisso? Porque o eclipse da semana que vem vai falar muito sobre isso, eu vou falar melhor disso no próximo Vibes, mas eu já quero preparar vocês, porque, assim, é uma semana que vai trazer as suas intensidades, apesar de muitos movimentos benéficos, tá? Então, assim, o Sol tá fazendo um sextil com Plutão, então o Sol entrou em Áries, já começa a fazer um bom aspecto com Plutão, facilitando, trazendo mais coragem para que a gente possa fazer as transformações que a gente precisa fazer. Mas lembrando, essa coragem regida por um Marte que está em Aquário, que é calculista, que é estratégico, que é inteligente, que é racional muitas vezes. Então, equilíbrio entre razão versus emoção. Na sexta-feira a gente vai ter a entrada de Marte em Peixes. E aí eu vejo que é um Marte, assim, que é muito guiado pela intuição. Então ele sai de Aquário, que é mais lógico, estratégico, para entrar num signo muito mais intuitivo. E que eu vejo que aí pode trazer algumas direções completamente diferentes do que a gente estava imaginando. Eu acredito que Marte em Peixes vem fazer com que a gente aprenda a nadar no fluxo de mudanças que o nosso coração já embarcou, tá? Então, assim, agir com coragem é muito isso. Tem uma carta do oráculo que fala muito disso, que é: entre com coragem nas mudanças que o seu coração já embarcou. Aquele pontinho, gente, que fica incomodando a gente, que fica ali cutucando a gente já sabe que já começou aquela mudança. A gente precisa aprender a desapegar e seguir o fluxo do mar que tudo leva e que tudo de novo pode trazer também, tá? E aí, no final de semana, a gente tem a entrada da Lua em Virgem na madrugada de sexta-feira, vai sexta, sábado, até o fim da tarde de domingo. Essa energia da Lua em Virgem, igual eu falei pra vocês, bem seletiva. O que serve? Do que não serve. Virgem é o signo que faz a seleção dos frutos, é aquele que traz discernimento, clareza, ordem, organização. Gente, o que na vida de vocês está uma zona e precisa ser organizado. É isso, tanto lá de fora quanto lá de dentro. A casa precisa ser arrumada, vai lá e arruma. A cabeça precisa ser arrumada, vai lá e procura uma terapia. Para de ficar olhando pro Instagram o dia inteiro, se comparando com as pessoas e buscando respostas prontas daquilo que não tem como a gente ter resposta se a gente não faz uma investigação muito sincera, muito honesta e muito também sem ficar no lugar da vítima, porque essa semana a gente precisa tomar muito cuidado com os lugares de vítima, de dramalhão, de criança que faz birra e não sabe conversar, porque a Lua vai passar por Leão, né? Então, assim, é um movimento da gente criar responsabilidade pelas emoções que a gente sente hoje, parar de culpar o passado, parar de culpar o outro, parar de culpar a vida e a gente seguir com as nossas responsabilidades como adultos que somos, nos acolhendo o tempo todo, porque não é sobre restringir sentimento, não é sobre não olhar para sentimento, mas é como a gente pode olhar isso com mais responsabilidade, com mais maturidade, de certa forma, já que Saturno é um planeta que fala dessa maturidade. Então, eu até não falei da Lua em Leão, mas a Lua vai ficar em Leão final da terça, quarta e quinta. A Lua em Leão, ela é muito criativa, ela pode dar muito, assim, aquela coragem, aquele ânimo, eu desejo fazer algo que me traga felicidade na vida, mas como também a gente tem ali, né, a noção do como a gente vai trazer isso, e não só de forma impulsiva. E aí a Lua em Virgem vem ensinar muito isso. O final de semana pode ser um final de semana de muitos choques de realidade, de muitas realidades nuas e cruas, que talvez não sejam tão gostosas de lidar. Existem coisas burocráticas na vida que a gente precisa lidar, fazer o quê? Saturno tá aí pra ensinar isso pra gente, e que a gente vai precisar resolver, vai precisar colocar a mão na massa, vai precisar lidar de certa forma. Mas final de semana a gente tem um aspecto muito bonito que eu gosto muito, que é a Vênus em Peixes fazendo um sextil com Júpiter em Touro, trazendo muita esperança e muita capacidade produtiva da gente colocar a mão na massa e materializar. Então, assim, final de semana tá ótimo pra gente escrever, sabe? Colocar, assim, no papel as coisas que a gente quer ver e desenhar mesmo. Virgem gosta dessa coisa minuciosa de eu preciso fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, assim, se planejem pro final de semana para vocês trazerem um pouco mais da minúcia, de quais são os ajustes que a gente precisa fazer, quais são as organizações, onde é que a gente precisa fixar, qual problema a gente precisa fixar, porque no final de semana tá muito legal para isso. E aí, na madrugada de domingo para segunda, às 4 da manhã, a gente vai ter uma lua cheia. Olha, uma lua cheia no grau 5 de Libra. Eu já vou dar um spoiler aqui pra vocês se prepararem. Segunda-feira, gente, é dia pra ficar, ó, silêncio. Óbvio que a vida não para. Segunda-feira, os boletos chamam. Mas assim, menos movimento brusco. Menos é mais, gente. Pra dia de eclipse, sem movimentos bruscos. Eu sempre falo isso. É um dia que muitas coisas podem reverberar, tanto no coletivo quanto dentro da gente. É uma contrapartida de uma lua nova que ficou eclipsada também, a lua nova não, mas o sol ficou eclipsado no dia 14 de outubro. Foi um eclipse super importante, principalmente porque foi muito visível aqui no Brasil. Então, o que estava rolando na sua vida no dia 14 de outubro, ou mais ou menos naquela semana, não precisa ser exato, 14 de outubro de 2023, e que lá foi plantado, e que lá foi iniciado, ou que lá teve algum acontecimento, e que agora o ápice chega, e muita luz vem num sentido de preciso seguir em frente,
levando os desdobramentos do que aconteceu nesse passado. Então, assim, correlacionem movimentos que estavam acontecendo lá atrás, sentimentos que estavam vindo à tona, reflexões que vocês estavam percebendo. Então, assim, percebam essa coisa cíclica da vida. Na astrologia tudo é ciclo, gente. A lua nova é o início, a lua cheia é o ápice. Só que em eclipse é uma reverberação que realmente tem esse eixo de 6 meses de uma coisa correlacionando com outra. No eixo Áries e Libra, fala muito de quem eu sou e quem eu sou com as outras pessoas, como eu levo os meus desejos próprios para dentro das minhas relações, sem precisar ser agressivo, sem precisar trazer conflitos, mas trazendo também a harmonia, o equilíbrio, o entendimento, a empatia, a troca, a conversa, a justiça. O que é justo para mim e o que é justo para o outro. E eu vejo que essa lua em Leão ao longo da semana vem trazer lembranças sobre aquele estado de merecimento, do que eu mereço, o que eu realmente quero e quais escolhas eu vou fazer para alinhar aquilo que eu possuo com base naquilo que eu sei que eu mereço ou que eu sei que eu não mereço e que eu não preciso passar mais. Então, é um movimento muito forte de amor próprio, de alto valor, de autoestima, de amor pelo próximo também, de lembrar que não é só sobre a gente, que o outro também tem seus próprios desejos e que a gente não consegue mudar ninguém a partir de uma imposição, mas na verdade a gente muda o que a gente é, o que a gente quer pra nós. Às vezes a gente fica tentando, né, fazer com que as outras pessoas se moldem ao que a gente deseja e na verdade a gente tá deixando de colocar em prática os nossos pensamentos, sendo incoerente com as nossas ações e deixando de dar o exemplo, porque a gente muda o meio em que a gente vive a partir do momento que a gente muda aqui dentro, né? Então eu vejo que tem aí um movimento muito forte de se olhar, de olhar assim e falar assim, olha, isso daqui é muito mais sobre você do que sobre o outro, às vezes. Esses incômodos é muito mais sobre você do que sobre o outro e vice-versa, né, viajantes? Então, assim, dias intensos, eu acredito que é uma semana cheia de emoção, cheia de vitalidade. Eu acho que a gente ainda tá no começo de semana um pouco nebuloso, um pouco sem entender, muito sensível, né, com essa lua em câncer, assim, choro pra dar vender. É por isso que eu falei, cuidado com os dramas, com esse lado emocional desregulado muitas vezes. A gente precisa sentir, mas a gente precisa levar isso com maturidade também, né? E eu vejo que aí, na quarta-feira, vem muita energia de ação, vem uma energia bem diferente, uma energia bem yang, que é uma energia masculina, da gente pegar e resolver e fazer e a gente colocar a vida para acontecer a partir das nossas atitudes, das nossas escolhas, das nossas prioridades, da nossa assumir a responsabilidade sobre só eu posso fazer por mim o que precisa ser feito. Então, gente, vão ser períodos aí bem intensos. Mercúrio também vai entrar na sombra pré-retrogradação. Se vocês têm alguma coisa para fazer, para tomar atitude, para decidir, por mais que às vezes não tenha certeza, comece a se estruturar, comece a organizar os seus pensamentos para que a gente possa trazer um pouco mais de movimento agora. Porque em abril, gente, o movimento é de retrogradar, que é o quê? Fazer uma pausa, uma revisão, a gente olhar melhor, revisar, repensar, recalcular. Não que a vida para, né, gente? O Mercúrio retrógrado acontece de 3 a 4 vezes no ano, mas assim, é um período que as coisas ficam um pouco mais truncadas, tá? E aí a gente precisa já começar a mexer os pauzinhos pra gente já começar a se preparar para esse período para passar com mais tranquilidade. Então, assim, o que você precisa decidir agora? Deixa para depois, não. Toma essa atitude, toma essa iniciativa, começa aquilo que você quer fazer, faz o que você precisa fazer, resolve, se organiza com muita consciência, mas sem deixar de agir por medo, né? Por medo de falta de garantias. Esse céu em peixes pede muito com que a gente confie no mistério. E muitas vezes é difícil, né, confiar no mistério, mas a gente tá aí para viver os mistérios da vida e sermos surpreendidos por eles, por mais que no primeiro momento não faça tanto sentido. E é isso, eu quero perguntar onde vocês têm Áries no mapa, porque vai começar essa temporada ariana muito forte. Que aí eu já vou preparando vocês também para esse período, mas tem muita coisa acontecendo. Eu também não quero que vocês me tragam só perguntas, quero que vocês sempre se questionem. Onde que a área está no meu mapa? Mas o que na minha vida? Qual é a área da vida que para você tá mais em destaque? O que tá mais pegando nesse momento? O que você acha que precisa ser visto com mais responsabilidade? Eu quero entender a história de vocês, o que vocês estão passando também pra gente trocar com muito mais qualidade aqui nos comentários. E é isso, viajantes, um super beijo pra vocês. Eu espero que vocês tenham um lindo novo ano, que vocês celebrem esse rito de passagem como se fosse uma morte, um renascimento muito bonito para que a gente se abra para coisas novas. E eu desejo que seja um lindo ano para nós, de muitas libertações, de muitas curas e de coisas novas muito bonitas vindo no nosso caminho. Um super beijo e a gente se vê até o ano que vem.